Bom dia, galera. Boa tarde já, né? Boa tarde. Hoje tá aí, ó, tempinho chuvoso e mais uma atualização do nosso projetinho, né? Como a gente falou aí no vídeo anterior sobre os projetos aqui para o sítio, né? Quais são as nossas ideias, né? Quem acompanha lá os projetos sabe que nós temos o objetivo de estar trabalhando aí com aves aqui no sítio, né? Aves exóticas, aves ornamentais em geral, né? E aí eu lembrei de dar uma filmada aqui. Hoje nós estamos aí, ó, na solda e fazendo um pouquinho de serviço de obra. Tá aqui, galera, ó, só para vocês verem, eu acabei soldando antes de filmar, mas foi o pedaço que eu precisei emendar. Faltou 27 centímetros, acabei de fazer a solda. E aos pouquinhos a gente vai ficando melhor, né? Tá vendo? Eu dei uma lixada já com a esmerilhadeira, a rebarba, né? Pra ficar como se fosse, tá vendo? Uma peça única. Uns detalhezinhos, mas pra quem é amador, né? Solda amadora, tá muito bom. Aí a maquinazinha que a gente usa, galera, é uma maquinazinha bifásica. Ela liga tanto no 110 quanto no 220, mas eu costumo usar ela sempre no 220, tá? Então a maquinazinha bifásica de 150 para solda amadora é excelente, tá vendo? Eletrodozinho revertido, né? Então a gente tá arranhando aí um pouquinho aí no serviço de solda, como vocês já viram antes. A gente fez ali o serviço lá das janelas, tá vendo? As portas dos canil, a porta dos galinheiros. E vamos lá para vocês verem. Não repara a bagunça que a gente está mexendo com a obra ali dentro da casa de caseiro, né? Então não repara que é o buraco, ó, onde a gente vai chumbar os ferros. Vou mostrar para vocês entenderem. Tá uma bagunça danada. A gente tirou as coisas lá do quarto, né, os sacos de silagem, gaiola, as rações, ó. Aqui é pra gente, aquele outro projetinho, tá, galera? É o corretivo de solo, né? Que é qual é o nome disso aqui? É calcário, para jogar lá na roça onde a gente vai plantar o aipim, né? Vocês estão acompanhando. Tá aí a bagunça, né? Não repara. Mas é isso aqui que a gente está fazendo, galera. Esse cômodo vai ficar provisório para a gente poder colocar as aves exóticas, né? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo essa estrutura, aquela que eu estou soldando lá, é para emendar o pedaço dali que foi a sobra do material. Então aqui está inteira, foi cortada na medida, que não precisou de emenda. Lá também a do meio é a única que vai ter a emenda. Eu acredito que eu vou ter que soldar também um pezinho aqui no meio. Para que soldar um pezinho aqui no meio? Porque o peso das gaiolas, eles vão fazer isso aqui, fazer uma barriga. Então, né, ele vai estar chumbado ali dentro da parede, vai estar chumbado naquele canto lá, e o meio eu vou colocar um pezinho, vou cortar o material que sobrou e vou colocar um pezinho aqui no meio. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Deixa eu dar um afastado para vocês entenderem. Tá vendo? Ali aquela janela vai sair fora. No buraco dela a gente vai meter uma tela. A tela a gente já comprou, a mesma tela que a gente usou no galinheiro, nas portas dos canil. Então ali vai entrar uma janela telada para poder ter a claridade e ventilação. Essa estrutura que a gente está montando é a base. A gente bateu o nível, vai puxar para o nível direitinho. É a base que vai ficar as gaiolas em cima, de frente para cá. Então elas vão ficar nesse sentido assim, comprida assim, com a frente para cá. Então quando a gente entrar aqui dentro, a gente vai ver as gaiolas todas de frente. Na medida aqui, cabem 5 gaiolas da medida que a gente vai usar, que são viveiros de 60 por 1,50 de comprimento, entendeu? Então eles vão vir até aqui, que assim, tá vendo? Bem aqui nessa parte, ó, eles vêm até aqui, ó, até aqui. Então
Eles vão ter um bom corredor aqui na frente para a gente andar. Então, nessa parte aqui toda, vai caber 5 viveiros desses. Nós vamos abrir ainda, em cada viveiro, uma janelinha nessa parede do fundo. Então, vai ser feita uma janelinha que a gente está analisando fazer mais ou menos de 30 por 30 na reta de cada viveiro, para poder entrar claridade e ventilação, para que não ficar, né, no dia de calor, não ficar muito quente. Né? O frio é tranquilo porque aqui é todo coberto, então não vai ficar também muito frio, mas a nossa preocupação é o calor, né? Como aqui é um telhado de brasilite, vocês podem ver, então o brasilite o pessoal sabe que esquenta, então eu preciso ter esses vasculhantes como ventilação para poder ventilar junto com essa janela, e aí todas as demais janelas dessa casinha, inclusive aquela porta ali, ó, ela vai ficar toda aberta, ali vai entrar uma porta de grade também, telada. Aqui vai ser colocado tela também, tá vendo? Eu até estava já vendo mais ou menos como vai ficar. Então vai ser arrancado o vitrô e vai ficar a tela, né? Então aqui também vai ter uma tela, ali vai ter uma tela. Todas as janelas, a porta vai ser telada. Essa janela do banheiro vai sair também, vai entrar uma tela. Aqui na cozinha também, essa janela também vai ser uma tela, entendeu? Então só não repara a bagunça, né? Porque a gente está em obra, é uma casa que estava desativada, a gente estava guardando as ferramentas, tá vendo? Guardando enxada, essas coisas assim aqui dentro, algumas ferramentas aqui dentro, e principalmente guardando ração, silagem, tudo que sobra de obra, cimento, estava tudo ficando guardado dentro dessa casa aqui. Então tá tudo bagunçado, e como a gente está mexendo com obra, quebrando parede, a gente só tirou as coisas que iam atrapalhar a gente. Depois que estiver pronto, a gente vai lavar tudo, vai limpar. A gente está pensando em dar uma repintada aqui nessas paredes antes das aves entrar, né? Para poder ficar bacana, ficar mais organizado e deixar o chão limpinho. A gente já fez um buraco, tá vendo? Lá no canto, a gente fez um buraco, chumbou um cano de 50 que sai lá fora. Lá fora ele tá com tampão para não entrar nenhum inseto, nenhum tipo rato ou cobra, né, por ali, porque aqui, ó, ele tem um ressalto, tá vendo? Vai ser feito um serviço de reboco ali. A gente arrancou ali o que estava podre, para poder rebocar, né? E aqui, como aqui ele tem esse ressalto aqui, ó, a gente pode jogar a água dentro desse espaço com a lavadora de alta pressão que a gente tem ali, tá vendo? Então a gente joga a água aqui dentro e ela vai correr para aquele canto que a gente viu lá, o canto que empoçava a água. Então lá naquele canto ali ela vai correr, a gente tira o tampão e esgota essa sujeira aqui. Então a gente varre aqui dentro, porque a ideia é que o fundo, todo o cocô, ração vai cair nesse chão, né? Então a gaiola vai ficar suspensa para as aves não ter acesso a fezes e resto de comida. Então o resto de comida delas e as fezes delas caem no chão. Então a gente vem, passa uma vassoura, tira o grosso e a gente vem, né, tipo 3 vezes na semana e lava com a lavadora de alta pressão e joga tudo para lá, né? Então lá vai cair no gramado, não tem problema nenhum, tá? E vai ser só água suja mesmo, nada demais. Então essa é a ideia, tá? Então eu estou só atualizando o que está sendo feito, né, a estrutura. E aí depois, conforme for saindo, vocês vão entender. Quando a gente começar a botar as gaiolas, aí vocês vão entender mais ou menos como que vai ficar. Então a ideia é essa, né? Tá vendo? Aqui tem bastante bagunçado, aqui é sobra de obra, tudo a gente guarda aqui. Todo o material vai guardando. Então é isso aí, galera. Só para estar atualizando o que está sendo feito hoje. Hoje eu estou colocando esses ferros, né? Teve que furei para cá para poder ela passar, para ela encaixar, e depois a gente vai jogar a massa e acertar aqui. E hoje foi isso, né? Hoje foi mais ou menos o que eu fiz. Eu quebrei, bati o nível ali, né, da altura, foi batido o nível. O serviço de hoje foi esse: a gente bateu o nível, colocou, fez o buraco, botou os 2 ferros já na posição. Aí eu já trouxe o outro ferro para cá, soldei o pedaço que está faltando, né? Tá vendo aqui? Que foi o pedacinho que faltou da sobra, né? Porque foi comprado 2 barras. Elas têm 6 metros. Lá o cômodo tem 3. Então o que acontece? Ela precisava entrar um pouco para dentro de uma parede e um pouco para dentro da outra. Então eu cortei com 3,15. E aí o pedaço que sobrou, como eu cortei com 3,15,
o outro pedaço sobrou 2,80 m, é isso? 2,80 m, não, 2,85 m. E aí já não dava. Então precisava de um pedaço de mais ou menos uns 30 centímetros para ela ficar com 3,15 m. Entendeu? Aí eu peguei da sobra do material, que sobrou 2 pedaços, né, de 2,15 m, de 2,85 m, que é esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Aí eu cortei os 30 centímetros daqui e soldei aqui. Aí eu tenho outra peça com 3,15 m, que vai entrar no meio. E esse pedaço que sobrou, eu vou usar para fazer os pés no meio. Então eu vou cortar e vou fazer pelo menos um pé no último e no da frente. O do meio eu acho que não precisa. Botando no último da frente tá bom. O do meio já vai sustentar, entendeu? Tem gente que faz só com 2 barras, né? Não tem aquela do meio. Eu coloquei ela do meio porque como eu teria que realmente comprar uma outra peça dessa, então eu falei, vou colocar, vai dar mais resistência e tal, vai ficar melhor. Aí eu já botei logo, entendeu? Mas tem gente que coloca só uma barra aqui e uma barra na ponta, então com o pé. Então já daria. Então não precisa botar o pé no do meio, que na realidade não teria nem necessidade de ter essa barra do meio. Só que como ia até sobrando material, eu falei, vou colocar, vai dar uma resistência a mais. Então é isso aí, hoje a atualização é essa, mostrar, né, que a gente está fazendo aqui a soldazinha. A gente utiliza, né, quem quiser uma dica sobre essa máquina, eu nunca tinha soldado na minha vida, né? Vocês sabem que eu comprei essa máquina, quem está acompanhando, a gente sabe que a gente comprou um tempo, quando eu ainda morava na outra casa. Eu tenho um pouco serviço de solda. Na realidade, na outra casa eu fiz uma escada que ficou bem ruinzinha, a escada, e onde eu trabalhei mais com ela foi aqui, quando fui fazer as janelas, que foram feitas 3 janelas, toda soldada. Foi soldado o quadro, que é tipo esse aqui, tá vendo que eu tô até fazendo um outro quadro aqui, que é para colocar no outro local, tá vendo? Então aqui, ó, eu soldei esse quadro, foi feita a mesma coisa lá na janela, foi um quadrozinho com cantoneira, então foi feito isso aqui, e por dentro eu soldei a tela. Então eu fui dando pingo de solda em cada ponto da tela, e a tela ficou toda soldada aqui. Então foi o que eu fiz lá, né, lá na parte dos galinheiros, tá vendo? 1, 2, 3 janelas dessa telada, 3 portas ali, que é as portas do canil, e lá do outro lado tá as 3 portas do galinheiro. E além disso tem as janelas entre um galinheiro e outro, então são mais 3 janelas dentro. Então no total foram feitas 6 janelas e 6 portas, entendeu? Vou mostrar lá para vocês entenderem o que eu tô falando. Tá vendo? São essas 3 portas aqui. E aí aqui tem essas 3 aqui, ó. Tá vendo? Tem essas. E ali dentro tem uma, ó, que de um galinheiro pro outro. A porta lá, tá vendo? Deixa eu rodar por lá. Tá vendo como que ficou? O quadrozinho feito com a tela soldada. A tela aqui, ó, ela tá soldada no quadro. Então foi aonde a gente trabalhou mais com solda, foi aqui no sítio. Então, tá vendo, ó? Porta do canil. Os cachorros estão presos agora, galera, porque a gente está aguardando uma encomenda, então a gente mantém eles presos, porque o pessoal às vezes, né, a gente sempre fala pro pessoal do entregador que eles podem abrir lá, quando a gente está aguardando, a gente prende os cachorros, que eles podem abrir a porteira. Tá aqui, aqui é um galinheiro, que a gente está com as nossas cebrates, né, eu tenho cebrate dourado, cebrate prata, né, tem uma lema ali também, aqui são só os galos, estão até disponíveis já, né? A gente anunciou para venda esses galos. E embaixo eu tenho as baias que estão separado as matrizes. Então é isso aqui, galera, ó. Tá vendo? Fiz, ó. Morde não, pá. Tá me mordendo aqui. Aí fiz essa daqui, ó. Entendeu? Telado, tá vendo? Portãozinho. Botamos cadeado para nenhuma criança vir abrir e as galinhas fugir, né? E tem as janelas entre um recinto e outro, tá vendo? Então são total 3 janelas lá fora, 3 janelas aqui dentro, 3 portas, que essas portas todas aqui, e as 3 portas do canil. Então foram feitas 6 portas e 6 janelas, né? E então a gente está pegando tudo aqui. A dica toda é aqui, tá? A gente está aprendendo, está cada vez melhorando. Então assim, galera, para quem quiser fazer a solda é muito bom. Aquela maquinazinha ajuda muito, claro que com aquela máscara ali, ó, que ela é automática.
eletrônica, né, que fala. Então ela escurece automático. Sem isso aqui eu não conseguiria fazer, não. Mas com aquilo ali, qualquer pessoa consegue ir treinando e aperfeiçoando. Então assim, aos pouquinhos, ó, ela já vai ficando, né? Eu já fiz aqui uma força aqui para ver a resistência. Botei bastante peso, ela não quebrou, não partiu, então tá top. E é isso aí, hoje tá aí assim, ó, chuvoso, nublado, chove, para, abre um solzinho, chove de novo. Tá uma semana toda assim. E aí a gente vai fazendo o que dá para fazer fora da chuva. E hoje vou mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo hoje aqui no sítio. Fala aí, amor, o que está sendo feito hoje aqui? A gente está aqui, ó, na nossa... Esse cômodo aqui que era uma casinha de caseiro, né, que estava aqui parado aqui no sítio, que a gente guardou todas as nossas guardas, ferramentas, todas as coisas de coisa da roça a gente guarda aqui. Pode falar? Então, aqui é o seguinte, galera, como vocês estão acompanhando, a gente está focado na criação de aves, né? E aqui vai ser um recinto que a gente vai se preparar para poder colocar algumas aves ornamentais, aves mais específicas, né? Para poder a gente fazer aqui a reprodução dessas aves ornamentais. O que acontece? Aqui a gente abriu esses buracos porque a gente vai estar colocando esses galvanizados chumbados para fazer a estrutura que vai receber as gaiolas. Então, em cima desses galvanizados vai ficar nossos viveiros. Então, nossos viveiros eles têm 60 centímetros de largura, 90 de altura e 1,5 metro de comprimento. Então, a gente bateu o nível, tá vendo aqui, ó, essa linha aqui, a gente bateu o nível todinho aqui. Não sei se vai dar pra ver. Tá bem claro aqui por causa da janela, mas dá pra ver mais ou menos. Isso, batemos o nível. A ideia é, na hora que for botar aqui para chumbar, a gente vai botar o calcinho, trazer os ferros pro nível, para poder a gente ter um nível do fundo da gaiola. Então, o viveiro ele vai ficar em cima, o fundo do viveiro aberto, para que as aves não tenham acesso a resto de comida, fezes. Então, tudo vai cair aqui no fundo, no piso. E aí a gente todo dia vem, varre, tira o excesso e mais ou menos aí umas 3 vezes por semana a gente joga a água no lava. A gente já abriu um buraco ali para poder essa água sair. Ali tem um cano. Ali botamos um cano de 50 com um tampão. Que atualmente, né, esse cano aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Tem um cano ali. Ele tá até tampado lá fora. Que isso, a gente botou um tampão para não entrar cobra, rato, alguma coisa assim. E aqui a gente está batendo o nível. O que está sendo feito? A gente está batendo o nível aqui das janelas que nós vamos abrir em cada viveiro, para não ficar muito quente e ao mesmo tempo eles receberem luz solar também dentro do viveiro. Então o que a gente vai fazer? Em cada viveiro, aqui cabem 5 viveiros, em cada viveiro vai ter um vasculhantezinho de 40 centímetros de altura. A gente ia fazer com 30, mas a gente achou que ficou muito pequeno, então a gente aumentou a altura aqui para 40. Então está aqui niveladinho, 40 centímetros de altura por 30 de largura, aonde vai entrar ventilação e claridade. Então nós vamos abrir esses vasculhantes, são 5 vasculhantes que vão ser abertos e nós vamos chumbar uma tela de galvanizado para poder ficar protegido, né? E ao mesmo tempo ter uma ventilação. E além dessa claridade, essa ventilação que vai vir de trás das gaiolas, porque o nosso sol da tarde ele vai para aquela posição ali, então ele vai entrar sol também. Além disso, vai ser feito o quê? Nós vamos tirar essas janelas de madeira, vamos arrancar ela fora e aqui vai ser feita uma janela telada também. Então nós vamos ter ventilação para essa lateral e as ventilações no fundo. E todas as janelas da casa de caseiro, dessa casa aqui, ela vai ser substituída por janelas teladas. Então vai ter todo o ambiente, vai ter ventilação. A gente está pensando muito na ventilação porque aqui é um telhado de brasilite, como vocês podem observar. E aí fica muito quente. Então, no verão, no calor, esquenta muito. Então, a gente precisa ter essas aberturas para ter ventilação. Como a gente já tinha falado aqui nos outros vídeos, aqui onde a gente mora, quando chega essa época de verão é muito quente mesmo. Não tem muito vento, né, aqui nessa nossa região. Quando tem também é um vento forte, mas geralmente não tem. Então, se a gente não tiver aberturas, né, não deixar aqui todo arejado, vai ficar muito quente aqui dentro por ser telhado de amianto,
que já esquenta naturalmente. Então, para os bichinhos ficarem mais num ambiente mais agradável, né, a gente optamos de abrir aqui esses vãozinhos na parede, onde cada gaiolinha vai ter a entrada de ar, para ela poder não ter o calor excessivo, né? E aqui vai ser muito mais prático, porque aqui a gente consegue fazer o sistema de banho delas. Isso, vai ser feito um sistema, vai vir uma tubulação aqui pelo canto, que vai correr por cima das gaiolas, dos viveiros, aonde vai ter os pontos de banho, onde a gente vai estar abrindo resisto. Por enquanto vai ter um resisto, depois nós vamos automatizar para poder elas ter o banho, né? Então, assim, todos os dias, todos os dias. A gente bateu o nível direitinho, tração as linhas, e estou fazendo agora aqui, eu estou usando esse nível de mão, que ele tem aquela bolinha, né? Para poder fazer as linhas bem niveladinho, para ficar bem organizado. Então aqui tá vendo? Eu estou botando, coloco no nível aqui esse nível, e aí estou riscando aonde eu vou cortar. A gente vai vir com a esmerilhadeira, com a lâmina apropriada para corte de parede, e aí a gente vai cortar toda esses vãos. Então vai ser cortado aqui, entendeu? Em cada gaiola. Aqui tá estranho, galera. Parece que é vários. Mas não vai. Parece que vai arrombar tudo. Essa parte aqui, ó, vai ficar. Essa parte aqui vai ficar de parede. Então vai cortar aqui, ó. Aqui vai cortar. Aí aqui não vai cortar, que aqui é a divisão das duas gaiolas. A gaiola divide aqui. Aí aqui vai cortar. Então aqui não vai. Aqui vai cortar. Aqui não vai. Aqui vai cortar. Entendeu? Por que a gente não fez um vasculhante inteiriço? Para não tirar resistência. Então a cada vai ter sempre um pedaço de parede entre a gente aqui não quis fazer algo grande, né? Inteiriço. Teria como fazer sim. Mas como aqui é uma casa mais antiga, né? E a gente não sabe a questão de estruturamento dela. Então a gente não quer arriscar, né? Em estar fazendo buracos muito grandes na parede e tirar a resistência da parede. Então a gente não vai optar de fazer janelão. Então a gente optou de fazer várias janelinhas para que todas as gaiolas tivessem a claridade, tivesse podendo pegar o raio do sol, tivesse os ventinhos que tivesse que entrar, tudo, e a claridade, né? Que é o fundamental para elas. Então a gente optamos para fazer assim, para ter a ventilação e a claridade. Porque como vocês estão vendo aqui só tem essa janela aqui nesse cômodo aqui, e aqui não teria mais nada, seria só questão aqui a porta, tá vendo? Mas aí a gente optamos de fazer isso aqui para poder não tirar a resistência da parede, mas ter o que a gente precisa para as aves. Que é a claridade. Que é a claridade principalmente. A gente precisa ter mais claridade. Você vê que aqui eu estou com a lâmpada acesa. Só apagar a lâmpada, por mais que a janela está aberta, modifica muito não. Não fica muito escuro não. Mas se eu aumento esses fica pontos, bem melhor. E não só isso, o que a gente pensou? Como o solzinho vai se pondo para lá, a ideia é, cada ave dessa, ela vai receber luz solar. Ela não vai ficar sempre na sombra, ela vai ter o sol que vai entrar por esse vasculhante. Então elas vão ter um puleirozinho mais ou menos na reta aqui do vasculhante e um puleiro fora. Então ela quiser pegar um sol, ela vem pro puleiro do vasculhante. Porque ali ela vai ter opção, né? A gente quer deixar elas com opção. Quero pegar um solzinho, ela vai para a parte do sol. Não quero, não vai, né? Isso. É a questão a mesma coisa do banho. Todos os dias a gente vai abrir a aguinha do banho delas. A ave que quiser tomar banho, ela vai para lá onde está perto, o puleiro onde está perto da água. Esse puleiro que vai pegar o sol, ele também é um puleiro que vai ficar a água. Então se ela não quiser tomar banho, ela vai para o puleiro da frente e ela não toma banho. A ave que a gente tem é uma ave que ela gosta muito de banho. Então mesmo nos dias frios, ela gosta de tomar banho. Então a gente vai botar aqui uma coisa melhor para ela, né? Porque agora a gente acaba tendo que botar bandejinhas de água para elas tomarem banho todos os dias. A gente tem que tirar a bandejinha, botar a bandejinha. E nesse caso aqui a gente vai botar um sistemazinho bem mais prático, que fica igual uma chuva. Uma chuva, né? É como se fosse uma chuva, que na realidade não é uma chuva, é uma névoazinha. Então, para elas vai ser ótimo. Excelente. Né? Elas vão gostar muito e elas amam tomar banho. Então, a gente vai fazer esse sistema aqui para ela, pra gente vai ficar bem melhor. Tanto o bebedouro de água vai ser automatizado também.
né, quanto esse de chuveirinho. Então, a gente tá fazendo isso, estamos fazendo as marcações para a gente começar a mexer, porque depois a gente vai vir chumbar essa parte aqui, que é, aqui que é a gente tá essas... no canto, tá vendo? O bolso que tá com o outro. Aqui tá muito tempo, né, parado, então a casa é muito antiga. Então, tá vendo? Essa parte de baixo tá bem A gente vai refazer, vai remover desfarelando. Aí a gente vai soltar os embolsos aonde estiver solto e vamos refazer. E a gente está pensando em dar, antes de trazer elas para cá, dar uma mão de tinta, depois que tiver tudo chumbado, dar uma mão de tinta, lá vai ficar bem limpo. Meu plano é esse. Limpo, fácil de limpar. Porque a vantagem da casa também é que ali eu tenho uma cozinha. Então ali eu tenho um local para lavar os potinhos de comida, a gente vai botar uma prateleira para botar ração, as coisas delas, um medicamento, alguma coisa. Então fica fácil, eu vou aí, preparo tudo, venho aqui, vou colocando. Então aqui vai ficar bacana. É um recinto provisório, né, Ricão? A gente vai ficar aqui provavelmente um tempinho com elas aqui, mas a gente já quer deixar tudo bem esquematizado, como se fosse um recinto fixo, né? Como se fosse um recinto... Já organizado, né? Já organizado, como se fosse o recinto delas, né? Mas porque provisório. nosso plano para o futuro, né, um pouco mais para frente, assim que a gente começar a dar bem nessa área e tal, é fazer um recinto grande, que aí vai ser o fixo delas. Né? Aí a gente vai fazer um projeto. Mas aí vai ser algo grande, algo diferente, que a gente vai ter que investir um dinheiro bom, né? Mas aí a gente, por enquanto, elas vão estar bem instaladas num ambiente propício para ela, onde a gente vai fazer toda a limpeza, é bem mais prático para a gente, e elas vão manter elas num ambiente bom e adequado para elas, né? Esse é o nosso foco. E até para a gente poder estar começando a aumentar a nossa criação. Porque a gente não consegue aumentar por falta de espaço, né? E agora a gente, com essa ideia da gente montar aqui, nessa casa que a gente acaba utilizando para ferramentas, né? A gente vai botar as ferramentas no outro lado e aí esse ambiente que fica só para elas. Esse cômodo aqui, por exemplo, a questão de aumentar a criação, ele vai caber 5 viveiros nessa parede e ele ainda sobra um espaço que eu estou pensando em colocar mais 3 viveiros um sobre o outro ali, no canto daquela parede ali. Então, no total, só nesse cômodo eu consigo colocar 8 viveiros aqui dentro. Né? Esse é o nosso objetivo, colocar 8 viveiros aqui dentro. Então, a gente já consegue aumentar a criação para 8 matrizes, né? 8 casais. E futuramente a gente vai também fazer o outro cômodo que a gente vai mostrar para vocês. Então, só dentro dessa casa, a gente tem a opção de colocar, no total, a gente contou, são 16 viveiros para 16 matrizes. Por essa questão que a gente está falando, que vai ser uma coisa que é provisória, mas é uma provisória que vai levar um certo tempo, porque a gente pretende aumentar a nossa criação aqui, né? E depois que a gente estiver já engajado, a gente começar a construir lá, né? Começou a dar certo nessa área, a gente vai começar a investir num viveiro, num algo maior, né? A gente só vai sair daqui quando tiver os 16 montados, que aí a gente já está com uma criação adequada, um plantel legal, para a gente poder começar a investir já no viveiro para exatamente aumentar essa quantidade. Quando aqui não suprir mais a quantidade, é um momento que a gente vai preparar um galpão aqui na propriedade para que a gente possa ter uma quantidade bem maior, tipo assim, um galpão que vai caber 50, 60 viveiros. Entendeu? Quando aqui, né, botar todas as gaiolas que a gente precisa, significa que a gente está dando certo, que está dando tudo ok, que necessita de mais espaço, né? Quando chegar esse momento é onde a gente vai começar a investir em outro viveiro, que no caso vai ser próprio para elas, que vai ser grande, né? Com tudo que elas vão precisar lá, da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Então esse é um dos focos que a gente está fazendo aqui. Eu vou mostrando para vocês, conforme a gente for fazendo, né? Abrindo, fazendo, para vocês verem como é que vai ficando. Aqui o foco principal é fazer os buracos na parede, telar, arrancar essa janela, telar, né? Ajeitar, principal aqui de cara que a gente vai fazer, fazer o embolso dessa parte aqui e chumbar os ferros, né? Para a gente poder estar finalizando essa parte bruta daqui, né? E depois a gente vai fazer a pintura, que eu quero fazer a pintura nesse ambiente aqui, para trazê-las para cá num ambiente mais tranquilo. Né? Porque mexer com obra, com eles dentro, estressa muito. E eles estão na muda de pena, então isso pode dar ruim, né? Na muda deles, eles não conseguem fazer a muda de pena adequada. E aí eles ficam feios, com a pelagem toda feia.
Então a gente pretende deixar eles lá, fazer toda a parte estrutural, né, de barulho, de quebra, de tudo, até porque fica muita sujeira, muita poeira. E depois que a gente tiver tudo adequado aqui para eles, pintou, esperou o cheiro sair, né, tá tudo ok, aí a gente vai tacar eles aqui para eles ficarem no ambiente deles. Nosso plano é botar câmera, né, nesse recinto aqui, para que a gente possa estar tendo acesso a ficar vendo eles, observar eles de perto, né, sem estar presente o tempo inteiro com eles, porque isso também estressa elas, né, ainda mais em época reprodutiva. Você ficar o tempo todo ali vindo olhar, né, essa forma da câmera que a gente quer botar é para a gente ver questão até mesmo de se eles estão totalmente bem, se eles não estão encurujando, se eles estão apresentando alguma coisa. Então é isso que a gente o nosso foco é esse, é organizar aqui para que tudo fique adequado para eles e que a gente consiga dar um ambiente onde eles ficam bem, né? Então é isso aí. Eu vou estar mostrando para vocês conforme a gente for fazendo e quando tudo for ficando bonitinho, quando eles estiverem aqui, a gente vai filmar também para vocês darem uma olhadinha. A felicidade deles tomando banho. Valeu, meu povo. E é isso aí. Depois eu faço mais alguns vídeos mostrando os passo a passo para vocês do que a gente tá fazendo. A poeira tá braba. Aqui, galera, ó. O que foi feito ali agora? Só para vocês acompanhar. Deixa eu ir lá para vocês verem. Tá vendo? Foi tudo cortado já, a parte... Pode só cortar agora sim, ó. Só que antes de cortar, eu fiz os furos com as furadeiras nos pontos. Pra quê? Vocês vão entender. Né? Para poder eu cortar por fora, para poder prejudicar o mínimo possível a parede. Então a ideia, tá vendo? É isso aqui, ó. E claridade, não sei se vai dar para vocês ver. Mas tá dando sim. Tá dando? Então aqui agora eu vou marcar a linha. Vai fazer a mesma entendeu? coisa, A mesma coisa por dentro e vou cortar. Que aí na hora de quebrar, não rebenta muito a parede. Com a talhadeira só faz só o buraco, entendeu? Então assim, para vocês terem uma ideia do que está sendo feito, a gente vai mostrando detalhadamente. Então antes de furar ali, antes de cortar, a gente fez o furo nas pontas, nas extremidades. Entendeu? E aí fizemos corte. Agora eu vou cortar assim as partes que são as janelas. Que aqui, ó, vocês vão entender. Aqui é uma janela. Tá vendo? Aí aqui não é, aqui é a parede. Aqui é outra janela. Aqui é uma parede. Aqui é outra janela, tá entendendo? E aí vai ficar com resistência, porque sempre vai ter parede. Não vai tirar a resistência da parede. E vai os viveiros vão ter um vasculhante, entendeu? Depois vocês vão vendo direitinho como vai ficando, a gente vai postando aqui. É isso aí, valeu. Olha isso. Começou a quebrar e fazer os vitrozinhos da salinha que a gente vai fazer pro criatório. Começo nosso da criação, né? E aí, tá quebrando tudo. O homem tá quebrando a casa toda. Mais ou menos isso aí, galera. Tem que ver lá de dentro, cara. Pra ver como que... Aqui fora tá ficando assim, gente, ó. Ele fez o corte. E aí tá ficando desse jeito. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando lá dentro. E é isso aí. Olha dentro como é que tá ficando. Cada janelinha dessa... Ficou bem mais arejado aqui, bem maior. Bem mais claro. Vai dar... Cada janelinha dessa aqui dá exatamente dentro de uma gaiola. Então ela vai receber ao sol aí, tá vendo? Então a gaiola aqui, ó. Ó, você reparar aqui, ó, no chão. Tá vendo? A opção do... chega pro lado, amor, pra mostrar direitinho o chão, tá? Tudo sujo, tá, gente? Estão mexendo com obra. Tá vendo ali o sol batendo? Aqui, na minha mão, ó. Tá vendo? Olha lá. Então as aves vai ter o sol. E isso hoje que tá nublado. Aqui na nossa região. Hoje tá muito quente, mas tá nublado. Mas mesmo assim você vê que já pega o raiozinho de sol. Dia de sol mesmo, aqui tá de sol. Legal. A ideia foi assim, por quê?
eu poderia ter aberto uma janela. Só que se eu abrisse uma janela, ela ia ficar uma abertura muito grande nas gaiolas do meio e as gaiolas que estão nas extremidades não iam ter ventilação. Essa ponta aqui ainda teria por conta dessa janela aqui que a gente vai... Mas a gaiola vai ficar, por exemplo, encostada nessa parede, ela não teria. Essa aqui eu acho que aqui ficaria com menos iluminação. Menos iluminação e menos ventilação. Então ia ficar muito aberto a gaiola do meio, por exemplo, tivesse na reta da janela. Fora o risco, né? Que a gente ia ter arrombado a parede toda. E aí não, se eu abrisse só uma janela, nem digo que teria risco, porque teria o resto de parede em volta. Mas só uma janela não valeria muito a pena. Ele ia ficar todo aberto a gaiola do meio, porque ela ia ficar exatamente no meio da janela, então ela ia ficar como se fosse essa janela aqui, ó. A gaiola ia pegando o fundo da gaiola aqui, pegando toda. A gaiola de um lado e do outro ia pegar um pouquinho de janela também, mas as outras da extremidade não ia pegar. Tipo, essa daqui não ia pegar claridade nem ventilação nenhuma. Ó, vocês têm noção? Abriu já 3 vãozinhos, né? E já tá bem mais claro aqui dentro. Ficou bom. E ainda não finalizou de abrir, que ainda faltam esses 2 aqui para abrir, né? Então acredito que vai ficar muito bom mesmo. Vai ficar muito legal. A gente vai conseguir deixar um lugar bem arejado para eles, com sol, né? Que é o que a gente precisa, para eles poderem ter o raio de sol. E vai estar muito bom, vai ficar muito bom mesmo. Esse é o ambiente que a gente vai deixar para eles. Depois a gente vai mostrar depois de pronto, né? Antes de trazer eles para cá, a gente vai mostrar para vocês. E depois que a gente trouxer também, quando estiver funcionando, a gente vai mostrar como é que ficou. Hoje eu estou mostrando para vocês o quebra-quebra, que é o que a gente precisa fazer antes de trazer os bichinhos, né? E é isso aí. Na obra é isso aí, muita bagunça. Muita sujeira, muita bagunça, muita poeira. Mas tudo vai ficar bom, conforme a gente for fazendo. Depois finalizar, tem que chumbar muita coisa ainda, mexer nessa parede daqui. Vai ficar tudo ok. É isso aí.